organizações segundo o gênero, opções, enfim. Esse olhar sobre a população é útil para poder a gente primar pelo atendimento do princípio da equidade, porque reconhecendo as diferenças e as desigualdades entre os componentes, entre os segmentos da população, é possível pensar em políticas equitativas e não políticas igualitárias. Políticas igualitárias tratam todo mundo igualmente, mas se uma sociedade é extremamente desigual, você tratando igualmente os desiguais, você está cometendo injustiça. Então a ideia de equidade é você conseguir contemplar aqueles que precisam mais, além de contemplar também os que precisam menos. Mas a epidemiologia, por exemplo, é uma boa ferramenta para a gente orientar investimentos em saúde no princípio da equidade. Aqui, para vocês terem um pouco de uma ideia, falando da população como um dos componentes do nosso sistema de serviço de saúde, uma evolução do quadro de mortalidade da nossa população, que vai dos anos 30 até no final da década passada, 2007. Vocês observam que esta parte vermelha do gráfico, que diz respeito às doenças infecciosas, elas expressavam a maior causa de morte nos anos 30 do século passado. No entanto, vai havendo uma redução significativa da mortalidade por causas vinculadas a doenças transmissíveis, de modo que hoje ela é a quarta, quinta ou sexta causa de morte. Primeira causa de morte, portanto, no país, que tem a ver com a transição demográfica e com a transição epidemiológica, diz respeito às doenças cardiovasculares. Então, hoje são doenças crônicas, como as cardiovasculares e os cânceres, que são os verdes, aqui, claros, são aquelas principais causas de morte da população brasileira. A depender do Estado, uma segunda ou terceira causa de morte diz respeito à violência. São as chamadas causas externas. No Brasil, ela representa a terceira causa de morte, mas alguns estados do Nordeste do Brasil, ela já configura a segunda causa de morte atualmente no país. Então, com este gráfico que está sendo apresentado para vocês, vocês observam a complexidade que é o perfil epidemiológico da população brasileira, que não é possível trabalhar somente com aquelas campanhas do início do século ou com programas de imunização. Nós temos hoje uma estrutura de mortalidade, de morbidade, que faz parecer o nosso quadro com os países desenvolvidos. Então nós temos um desafio maior para o sistema de saúde de contemplar as doenças da pobreza, as doenças vinculadas a causas de nutrição ou mesmo doenças infecciosas, com as doenças daquilo que se chama de uma morbidade moderna, ou seja, as doenças do coração, as doenças relacionadas às neoplasias e às violências. O sistema de saúde brasileiro, eu gosto muito de lembrar para vocês, apesar de se falar em SUS, não é um sistema único. Por isso que é necessário considerar que, para além do SUS, existem outros segmentos de sistema de saúde, ainda que não tão organizados quanto o SUS. Então é possível se identificar no Brasil um subsetor público e um subsetor privado. Esse subsetor privado que tem relações com o subsetor público e também tem relações com um subsetor chamado de saúde suplementar, que vulgarmente denominamos de planos de saúde. Por que o vulgarmente? Porque plano de saúde, para quem ensina planejamento, é uma coisa muito mais séria do que esses pacotes que estão sendo vendidos aí para a nossa população. O subsetor público diz respeito àqueles serviços que são financiados pelo Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. O subsetor privado, que pode ser identificado como subsetor privado lucrativo, visa o lucro, ou
não lucrativo, como supostamente as chamadas filantrópicas, que algumas vezes se troca o F pelo P, que são serviços financiados por recursos privados e também por recursos públicos. Então, este setor privado no Brasil, ele não está exclusivamente voltado para aquelas pessoas que utilizam recursos privados. O setor privado no Brasil também tem vínculos com o setor público. Uma clínica particular pode vender serviços ao SUS, aos planos privados e até quem pode pagar diretamente, o chamado desembolso direto. Você tira do bolso e paga diretamente na hora da consulta. O subsetor suplementar apresenta diferentes tipos de planos privados de saúde e também, apesar de parecer que é privado, mas ele vive também às expensas, subsidiado pelo setor público. Com isso eu quero destacar que, diferentemente de outros países, em que o que é público e o que é privado, no Brasil, isto que aparentemente parecem linhas paralelas, não, elas se entrecruzam, elas se misturam de uma forma espúria e muitas vezes com muitos pecados nessa integração. A gente aprendeu desde do primário, né, que linhas paralelas eram aquelas que não se encontravam nunca, a não ser no infinito. Né? Aqui não, elas se encontram e geralmente de uma forma promíscua. E essa forma promíscua sacrifica o setor público em benefício do setor privado. Aliás, o filme dá muitas sugestões e indicações nessa perspectiva. Então, por isso que nós dizemos que são setores distintos, o público e o privado, mas são interconectados, o que torna ainda mais complexa a organização e a gestão do sistema de saúde brasileiro. Não precisa ir longe. Quando os estudantes estão estudando medicina, enfermagem, nutrição, etc., eles estão ainda, enquanto estão sendo formados, com o olho no público ou no privado. Eles estão querendo um emprego, estão querendo ver onde é que eles se dão melhor. Então, a própria formação já é influenciada pelo projeto desses alunos, sem dizer da inserção dos seus professores, que quanto mais ele é inserido com os interesses privados, mais eles tendem a reproduzir isto no seu discurso, na sua fala, nas atividades de ensino, na sua ideologia. Então, nunca as aulas são neutras. Quando se apela para a neutralidade ou agora a escola sem partido, é para poder tomar partido por uma outra coisa. Okay? Então, esta é uma das características do nosso sistema de saúde. Nos Estados Unidos, o que é público, o que é privado. Na Inglaterra, praticamente quase tudo é público, mas tem o privado que não depende do setor público. Nós, aqui, ajudamos o setor privado a crescer. Vocês viram uma parte no filme e outra parte nós podemos conversar depois. Então, isso é que caracteriza o sistema de saúde brasileiro. Em outras palavras, nós temos o SUS e temos o sistema chamado de saúde suplementar. E além do SUS e do sistema de saúde suplementar, nós temos o sistema, entre aspas, de pagamento direto, de desembolso direto. Vocês conhecem muitos médicos que já não atendem mais nem pelo SUS, nem pelos planos de saúde. E na hora H de fazer a cirurgia, eles ou paga por fora ou eu não faço. Então é desembolso direto mesmo, não é pré-pagamento como que caracteriza os chamados planos de saúde. Há uma indicação para vocês de para que nós possamos conhecer melhor o SUS, de alguma maneira até defender esse SUS para aqueles que estão dispostos a isso. É preciso saber o que era antes. Se é ruim hoje, era muito pior no passado. Como também é importante comparar o que é o sistema de saúde brasileiro hoje com a Argentina, por exemplo, ou com o Chile, ou com o Uruguai, ou com a Colômbia,
para poder vocês entenderem e valorizarem o SUS. Então é importante entender, como passava o filme, que antes do SUS, saúde pública era de um lado e assistência médica individual de outro. Era dicotomizada a organização do sistema de saúde brasileiro. Prevenção de um lado, cura de outro. Individual de um lado, coletivo de outro. Era uma espécie de tratado das Tordesilhas, separando o que era assistência médica do que era saúde pública. Foi assim que vocês viram quase ao longo do século XX. A proteção social era fragmentada e desigual. Então, era através... Quem era do IAPI tinha um serviço de saúde vinculado a essa previdência. Quem era do IAPB, IAPI é dos industriários, IAPB dos bancários. Quem era do IAPB tinha uma previdência muito mais completa do que era comerciário, como meu pai, ou como era industriário, talvez de pais de vocês. Mas quem era do IAPB e também do Banco do Brasil não ia se misturar com os outros bancários do IAPB. Aí fizeram a sua CACI, lá nos anos 40. Então, esta tendência também dos trabalhadores de se segmentarem, de terem a distinção de um para o outro, é antiga, faz parte da história do Brasil. Nós criamos o IPASE. O que era o IPASE? Agora eu vou começar a pisar um pouco no pé de vocês. O IPASE era o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado, Estado brasileiro, não era o Estado da Bahia, IPASE. Porque os servidores do Estado que prestavam serviços de saúde não queriam se misturar com aquilo que estava sendo colocado como público. E aí, o que é que fizeram? Criaram a patronal. Os próprios funcionários da Previdência tinham a patronal, que era uma previdência especial, separada. Então, essas marcas, né, que estão no desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro, vão deixando cicatrizes. E na hora de você criar um sistema único de saúde, alguém pode não explicitar dessa forma, mas SUS muito bom para os outros. Para mim, eu quero um atendimento diferenciado, distinto, distinguido. A distinção pode ser uma marca da nossa cultura. Nós chegamos a ser diferentes até com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm os planos de saúde. Aqui nós temos plano Barão e plano Peão. E ainda temos intermediários, e os intermediários dos intermediários. É especial 1, especial 2, especial 3, especial nenhum. Não é? Primeira coisa quando você liga para um laboratório, para uma consulta, é dizer qual é o plano. Né? Então, a ideia de distinção é muito forte um pouco na nossa cultura. Eu estou diversificando um pouco para vocês não cochilarem, viu? Mas é importante para poder pisar num... Eu, quando estava ajudando a construir o SUS, tinha ouvido dos servidores do Estado da Bahia dizendo, mas como? SUS? E vão acabar com o meu IAPSEB? Não é? Isso não era de nenhum dirigente, não. Era de servidor. Bom, mas deixa, não vou provocar mais vocês, não. Então, proteção social fragmentada e desigual. Um sistema de saúde nosso, ao longo do século XX, predominantemente privado e concentrado nos grandes centros urbanos. Então, quando chegou mais ou menos em 1975, houve uma Conferência Nacional de Saúde, que não é essa famosa, 8ª, era a 5ª, e para vocês terem uma ideia de quanto era fragmentado o nosso sistema de saúde, só no âmbito federal existiam 71 órgãos responsáveis de alguma forma pela saúde. Se vocês juntassem federal, estadual, municipal, privado lucrativo, privado não lucrativo, filantrópico, etc., vocês imaginem que caos era organizar um sistema como esse. De modo que, mesmo na ditadura, em 1975, o governo Geisel
tentou dar uma ordem naquela bagunça. Para isso, ele convocou uma Conferência Nacional de Saúde. Não era essa conferência com participação de povo, de representantes, não era nada disso, não. Eram de técnicos, de médicos muito importantes e tal, de autoridades sanitárias, para discutir o que fazer. E surgiu em um documento, naquela conferência, que o sistema de saúde daquela época, 75, era insuficiente, descoordenado, mal distribuído e inadequado. Insuficiente porque não dava conta da quantidade de pessoas que precisavam ser atendidas. Descoordenado porque não tinha como você articular esses diferentes órgãos que compunham o sistema. Mal distribuído porque ele era muito mais concentrado no sul e no sudeste do que no norte e nordeste. Muito mais nas capitais do que nos municípios do interior. Mesmo nos municípios do interior, muito mais nos centros urbanos do que nas áreas rurais. Então era extremamente mal distribuído. Ele era inadequado, porquanto a maior parte das tecnologias que eram adotadas eram tecnologias que estavam voltadas para aquele modelo hospitalocêntrico e não as tecnologias que pudessem ser acionadas na atenção básica, no território. Então, além de insuficiente, mal distribuído, descoordenado e inadequado, também esse documento dizia que o nosso sistema de saúde de então era ineficiente, ou seja, usava mal os recursos que dispunha, e ineficaz, porque não dava conta da morbidade e da mortalidade do país naquela época. Isto é um documento do governo, só que não era do Ministério da Saúde, era um documento do Ministério da Previdência. E quem estava promovendo essa conferência era o Ministério da Saúde, censuraram o documento do Ministério da Previdência. Vocês verem que, como eram as coisas naquela época. E ainda quem tem a saudade daquele tempo. Eu ainda podia acrescentar, isso não está no documento, mas que aquele sistema era extremamente centralizado, falávamos disso hoje pela manhã, extremamente injusto, porque quem mais pagava por ele não tinha acesso, e fundamentalmente corrupto. Existia uma coisa chamada UES, não é o S do dólar, não. O S queria dizer unidades de serviço. Por exemplo, um parto normal custaria 100 US. Se fosse uma cesárea, custaria 850 US. Então, vocês já podem imaginar que, por mais decente, honesto, etc., que seja o hospital, o obstetra, etc., tinha muito mais estímulo para fazer cesárea do que parto normal. E essas UESs foram consideradas por um grande crítico do sistema como um fator incontrolável de corrupção. Pelas UESs, mulheres foram operadas de próstata, homens tiraram ovários, saíam correndo por aqui para Salvador mesmo, onde tinha mendigo na rua, ou supostamente doido, pegava esse pessoal e internava nos hospitais privados da psiquiatria baiana, só não vou citar os nomes. Vou citar os que já acabaram. Santa Mônica, por exemplo. Não é? Pois é, todos eles. Então, isso porque cada uma intervenção tinha uma quantidade de US. Então, esse era um sistema, portanto, corrupto. Foi aí que surgiu, portanto, aquilo que nós conversávamos hoje pela manhã, da reforma sanitária brasileira, como uma proposta de democratização da saúde, trazendo um conceito ampliado de saúde, que saúde, portanto, não se reduz à doença biológica. Então, a saúde entendida como uma questão social e política, portanto, entendendo a determinação socioambiental dos problemas de saúde, e trazendo uma ideia de que podíamos fazer o nosso welfare state, uma seguridade social distinta, portanto, das reformas setoriais que tinham ocorrido em outros países. De modo que agora a gente já tem mais ou menos alguns elementos para definir o que é o SUS. O SUS é uma parte do sistema de saúde brasileiro, a parte pública, que tem vinculações com o privado.
mas é uma forma de organizar os serviços de saúde de acordo com a Constituição, com a legislação, com um conjunto de dispositivos jurídicos normativos. Isto é o SUS. O SUS não é um plano de saúde para pobre, não. O SUS não é um mecanismo de financiamento para prefeitos. O SUS traz um conjunto de inovações. Uma delas, eu já mencionei para vocês, é um conceito ampliado de saúde. Traz também uma ideia que está também no filme, a ideia de intersetorialidade. Aquela fala final daquela senhora aponta para isso, que o SUS é mais do que sistema de serviço de saúde. A intersetorialidade implica, já que a determinação dos problemas de saúde é múltipla, não é exclusivamente biológica, significa para poder se enfrentar um quadro de morbidade e mortalidade tão complexo quanto aquele, tem que articular com a educação, com a habitação, com segurança pública, com previdência, etc. E traz, no caso nosso, diferentemente do que muitos outros sistemas de saúde, inclusive de países de primeiro mundo, a participação social, o controle social. Essa é uma marca interessante, por mais problemas que tenhamos nessa participação social, isto faz parte desde os movimentos pela democratização da saúde, até mesmo uma diretriz da Constituição da República. Aqui vocês têm um pouco de uma ideia de, pensando a infraestrutura, que é aquela parte básica do sistema de saúde, o quanto nós crescemos entre 1970 e de 2010. O azulzinho aqui são postos e centros de saúde. Então, o país ampliou a sua infraestrutura, sobretudo voltada para aquilo que nós chamamos de atenção básica. Mas, do ponto de vista de hospitais, vocês veem que nós crescemos e depois, de alguma forma, estabilizamos. Crescemos também em clínicas especializadas. Crescemos também em centros de diagnóstico e terapia. Esse gráfico, portanto, aponta para um crescimento da oferta, um crescimento da infraestrutura, ainda que isso talvez possa ser assinalado para vocês, de que não é suficiente para a nossa população de 206 milhões de habitantes. Por que temos problemas? Porque muita dessa infraestrutura não está sob o controle do SUS, não está sob o controle público. 70% dos hospitais no Brasil são privados. Mas quase 100% da atenção básica é pública. Ótimo, nós somos um dos países que tem uma maior atenção básica do mundo, mas na hora de encaminhar para a internação, como dizem vocês, o bicho pega. Não é? Também em relação aos exames laboratoriais, os exames complementares. Nós somos reféns do setor privado. Nós, cara pálida, o SUS. Houve aumento de serviços especializados e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Mas somente 35,4% dos leitos hospitalares são públicos. Somente 6,4% dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico para poder fazer esses exames. Não precisa coisa muito sofisticada, não, eco, ECG, etc., são públicos. Então, quase 94% da oferta de exames complementares é privada. Então, na hora ele é atendido numa atenção básica, pede o eletrocardiograma e aí fica na fila. Se pedir uma tomografia, piorou. Então, esta dependência, seja do hospital, seja do especializado, do SADT, do privado, é uma das explicações dos gargalos que sofre a atenção básica nesse país. Somente 38% dos leitos privados estão disponíveis para o SUS. Além disso, houve uma redução de leitos no Brasil nos últimos anos. Uma parte pode até ser explicada pela redução dos leitos psiquiátricos, que é um bom sinal, mas houve também redução de leitos para obstetrícia, para pediatria, de modo que nós chegamos a alcançar, em 93, 3,3 leitos por 1.000 habitantes, e mais recentemente nós estamos com menos de 2 leitos por 1.000
habitante. O que significa isso? Que esses planos de saúde que estão aí estão muito mais interessados em faturar do ponto de vista financeiro do que ampliar a infraestrutura. E eles vão competir com o SUS em cima da infraestrutura que está disponível. É a mesma infraestrutura. Daí que vocês conhecem o fato de que, até mesmo com planos privados de saúde, muita gente, às vezes, tem dificuldade de se internar. Né? Tem um hospital que fica perto de Narandiba, que vocês já sabem qual é, que não é o Roberto Santos, mas está mais no miolo, vocês já vão saber, que é o São Rafael, que quando foi criado era para ser do SUS. Né? Eu vivia esse processo naquele tempo. No entanto, ele foi se privatizando cada vez mais. E quando, em determinados momentos, você não consegue nem passar da porta principal, porque já tem um segurança dizendo que não atende. Porque quando eles chegam aos leitos ocupados, acabou e não tem muita conversa mais. Diferente de Irmanduz, que fazia milagres, né? Mesmo tinha um jeito de botar o indivíduo em valete, botava no chão, mas não recusava. A força de trabalho, que também corresponde à infraestrutura. Somos nós, trabalhadores da saúde, trabalhadores do SUS, trabalhadores do setor público. Nós tínhamos uma média de 1,7 médicos por 1.000 habitantes em 2007, 0,9 enfermeiros, 1,2 dentistas. Proporcionalmente, isso não é tão ruim, a não ser a discrepância entre médicos e enfermeiros. Por sinal, as enfermeiras aqui presentes, auxiliares, etc., parabéns pelo dia delas de hoje. Né? Dá para comemorar? Não, porque hoje também faz o ano da expulsão da presidente da República. Né? Nada é perfeito, né? Hoje, eles estão comemorando lá, porque tem um ano de governo. Em 2005, o setor público gerou quase 60% dos empregos no setor saúde, sobretudo no nível municipal, aquela pergunta que vocês me fizeram hoje pela manhã. E nesse crescimento, os médicos ocupavam 61% dos empregos, os enfermeiros 13%, e os especialistas em saúde pública, que vocês querem ser um dia, 0,2%. Então, vocês já veem por aí qual é a importância dos sanitaristas no Brasil. Né? E a importância dos médicos. E ainda depois disso, ainda teve o programa Mais Médicos. Né? A precarização e a rotatividade da força de trabalho, sobretudo na atenção básica. Então, naquele grupo, naquela equipe que deveria ter um vínculo permanente com a população, como os vínculos são precários, eles têm um turnover muito intenso. Tem gente que achava que tinha muito médico. As entidades médicas diziam que não tinha por que ter mais médico, porque já tinha muito médico no Brasil. Mas se vocês forem comparar, por exemplo, o Brasil, 1,7 médicos, com o Reino Unido tinha 2,9 por 1.000 habitantes. A Espanha, 3,9. Até o México tinha 2,0, Estados Unidos, 2,9. Então, nós precisamos de médicos, mais médicos, sim, mas mais enfermeiros, mais fonoaudiólogos, mais psicólogos, mais e muitos outros que vão compor a infraestrutura. Mais sanitaristas também. Os enfermeiros, por exemplo, nós tínhamos 0,9 enfermeiros por 1.000 habitantes. No Reino Unido, é 9,7. Nos Estados Unidos, 10,7. Espanha, 5,2. Eu estou ditando porque os que estão aqui talvez não vejam. E o México, 2,4. Em outras palavras, nós temos, se formos comparar com Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc., nós temos muita gente, muita força de trabalho. Mas se formos comparar com os países, sobretudo os países que optaram pelo sistema de saúde universal, nós temos déficit. Equipamentos também compõem a infraestrutura. E, mais uma vez, vocês vão ter agora elementos para poder perceber, com números, com evidências,
aquele gargalo que eu me referi anteriormente. Aqui nesta coluna, nós temos o número absoluto de equipamentos importantes, como mamógrafos, aparelho de raio-x, tomógrafo, ressonância magnética, aparelho de ultrassonografia. São números absolutos. E na coluna aqui à direita, nós vamos ter a quantidade desses aparelhos que estão disponíveis para o setor público. Ok? Então nós temos, naquela época, 409 aparelhos de ressonância magnética, mas só 13,4% disponíveis para o setor público. Nós tínhamos mamógrafos, sim, mas só 1/3 disponível para o setor público. Como fazer prevenção de câncer de mama no setor público com 1/3 dos mamógrafos disponíveis no Brasil? Ultrassonografia, que é um equipamento que daqui a algum tempo, espero, vai estar em qualquer ambulatório, aí sem precisar de nenhuma sofisticação de encaminhamento para o paciente. 51% desses aparelhos estão, portanto, disponíveis para o setor público. Raio-X não, já está mais socializado, quase 60% nós estamos com disponibilidade para o setor público. A demanda, já falamos da infraestrutura, da oferta, agora da demanda. Para onde as pessoas procuram serviços de saúde? Então, quando vocês vão observar esta linhazinha azul, a maior parte da população de 81 até 2008 vai buscando cada vez mais os serviços dos postos e centros de saúde. Agora, se chega lá e ele fecha 4 horas da tarde, a população não é boba, vai para o hospital, sobretudo de emergência. Então, esse é um ponto importante, que o impulso da população é buscar atenção básica. Agora, para isso, a atenção básica tem que ser resolutiva. Financiamento é um outro componente, eu cheguei a falar de manhã, que é o sangue, a seiva, né, do sistema de saúde. A CPMF, que eu mencionei rapidamente hoje pela manhã, funcionou até 2007. E a CPMF, se vocês quiserem, depois eu posso contar um pouco a história dela, agora não. Ela, quando foi observada em 2006, que foi o penúltimo ano em que ela existia, né, ela conseguiu arrecadar 32 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Dá para fazer umas 4 pontes Salvador e Itaparica. Ok? Mas, da CPMF, que originariamente deveria ser para a saúde, somente saúde recebeu 40%, ou seja, menos da metade. Para onde é que foi o dinheiro da CPMF? Se quiserem, depois eu conto. Não, foi para o banco, não foi para o bolso não, foi para o banco, foram para os bancos. Tal como a DRU, tal como a DRE, tal como a DRM, etc. A despesa federal com saúde vem reduzindo relativamente ano a ano. Mas, quando nós vamos observar o quanto do PIB é gasto para a saúde, não é coisa pequena. É 8,4% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é aquela conta que se faz de tudo que se produziu, de serviços e de mercadorias, de bens, em um ano. 8,4% é para a saúde. Todavia, eu tenho que dar uma boa notícia depois do ruim, né? Todavia, a maior parte desse gasto é privado, não é gasto público. Então não chega nem a 4% do gasto público em saúde em relação ao PIB. Então no Brasil, daqui a pouco eu vou dizer quem é o privado, viu? No Brasil, apesar de a Constituição estabelecer um sistema público, universal, etc., o poder público, o Estado, não comparece com o gasto tal como era previsto dentro da Constituição. Para fins de comparação, enquanto no Brasil somente 41% do gasto é público, no Reino Unido é 82%. Na Itália, 77%.
Na Espanha, 72%. Até nos Estados Unidos, que nunca pretenderam ter sistema público de saúde, e até aquela merrequinha daquela mudança que o Obama tentou, o imbecil do Trump agora acabou, mesmo esse país tinha 45% do gasto público, mais do que o Brasil. E o México também, que juntinho dos Estados Unidos, nunca pretendeu ter sistema público de saúde, tinha 46,9% de gasto público. Então, o Brasil tem este paradoxo. É um país que optou por ter um sistema público universal em saúde, mas cujo gasto público é inferior a 50%. Isto não mudou, está piorando e vai piorar ainda mais. Com esses 20 anos de congelamento, essa situação ainda vai ficar bem pior. Eu ia dizer até bem mais pior, mas ficava demais, né? Agora vocês vão entender um pouco. Quando vamos trabalhar com a despesa estimada em saúde como proporção do PIB, para dar mais ou menos 8%, 3,14% é público e 4,89% é privado. Então, por aí também, essa é uma outra forma de mostrar para vocês de que o gasto privado é maior do que o gasto público. Agora, fiquem atentos, o gasto privado não é dos empresários, o gasto privado não é das empresas. Quando vamos desagregar esse gasto privado, a maior parte das despesas é das famílias. Aquelas famílias que vocês disseram hoje de manhã que pagam 2 vezes. Paga os impostos do público e paga comprando óculos, comprando remédio, pagando consulta, etc, etc, etc. Quando nós vamos ver o setor público de forma desagregada, o gasto federal é de 1,6% do PIB, o estadual 0,7% e o municipal 0,8%. Ou seja, o município tem aumentado a sua participação no gasto público em saúde. Esse gráfico, portanto, mostra o que eu acabei de dizer, que o governo federal, progressivamente, e continua descendo a sua participação no gasto com saúde, e os estados e, sobretudo, os municípios participando de uma forma mais efetiva com o gasto de saúde. Hoje, em média, os municípios gastam mais do que 20% do seu orçamento com saúde, quando eles, pela lei, são obrigados a gastar 15%, no mínimo. Ok? Os estados seriam 12%. E o governo federal deveria ser a variação do PIB, mas eles mudaram as regras do jogo e nós estamos ainda com uma possibilidade de uma participação ainda menor do gasto federal com saúde. Porque quem mais arrecada, do ponto de vista de impostos e contribuições, é o governo federal, mais do que o estadual e mais do que o municipal. E o município, quem menos arrecada é quem está gastando mais. E está mais responsabilizado. Porque ninguém vai bater na porta do mordomo, mas vai bater na porta do prefeito, do secretário municipal de saúde de um município pequeno. Ok? Quem chamava de mordomo era Antônio Carlos Magalhães, eu não estou inventando nada, viu? Conde Drácula já são outros 500. Aqui vocês têm uma ideia de que o nosso direito universal à saúde está na Constituição, está nas leis, mas nós vamos desenvolvendo um apartheid em relação ao acesso a serviços de saúde. Então, as pessoas vão aumentando a sua participação em planos de saúde na medida em que aumenta a renda. Da mesma maneira, quando nós formos pensar no programa de saúde da família, ele vai estar presente muito mais naquelas pessoas com renda mais baixa. Então nós vamos criando, dois grupos da população, um dos planos de saúde e o pessoal da atenção básica. E o pessoal da atenção básica, me permito a ironia, pode receber o básico. É gente simples, pode receber coisa simples e ficar satisfeita com a simplicidade. Qualquer coisa serve. Isso se reflete também no acesso a medicamentos. As pessoas que mais precisam de medicamentos, geralmente, são as pessoas que têm mais doenças e são as pessoas mais pobres.
Mas quem mais consome medicamento vai sendo na medida das rendas que vão sendo consideradas mais altas. Mesma coisa que vai observar em relação aos planos de saúde. Aqui nós temos a situação da saúde da família. Aquela indicação que eu dei para vocês, de que nós temos uma das maiores atenções básicas do mundo, etc. Mas olhe bem, aqui são 3 mapas do Brasil. Aqui é o mapa em que vocês vão observar, quanto mais escuro, mais gente com plano de saúde. Este outro mapa, em que o SUS, sem equipe de saúde da família, nós vamos vendo várias áreas que não tem nenhuma coisa nem outra, ou tem menos. E aqui nós vamos ter SUS com equipes ou estratégia de saúde da família. Então, especialmente nesta área do Nordeste, é onde o SUS mais se desenvolveu a partir da implantação das equipes de saúde da família. Aqui nós vamos ver, por exemplo, SUS sem equipe de saúde da família. Isso aqui é mais raro no Nordeste, vai acontecer mais no Norte do país, porque vai ter dificuldade. Vocês sabem que só entra na estatística de equipe de saúde da família se tiver o médico. Se tiver só o agente comunitário, não é considerado. Então, muitos médicos não querem vir trabalhar por aqui. Vimos então, portanto, o componente da infraestrutura e o componente do financiamento. Podemos ver também o componente da organização, da gestão e da prestação do serviço de saúde na medida em que o curso vai se desenvolver. Em relação à prestação de serviço de saúde, nós temos pelo menos 3 grandes formas de intervenção: através da atenção à saúde, assistência médica individual, curativa, especializada, hospitalar, etc. Através da vigilância em saúde, que reúne a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, saúde ambiental, laboratórios de saúde pública, etc. E políticas e programas especiais. Muitas dessas políticas eu mencionei hoje pela manhã, do idoso, da mulher, do homem, programas especiais de controle da tuberculose, da hanseníase, da dengue, etc. Então, de uma maneira geral, a prestação de serviço de saúde no SUS se estrutura a partir desses 3 conjuntos de intervenção. Alguns comentários dessa parte inicial da tarde. Nós temos um grande desafio hoje, com esse sistema tão segmentado quanto o nosso, viabilizar a sua integração. A coordenação até que a gente avançou, mas a integração entre ações preventivas, curativas, individuais e coletivas, isto ainda é um desafio. Uma das formas que hoje se discute é a criação de redes regionalizadas e hierarquizadas de serviço de saúde e o estabelecimento daquilo que se convencionou chamar linhas de cuidado. Ou seja, na medida em que não é possível, ou ainda não foi possível, organizar sistemas de referência e contrarreferência para o conjunto de grupos por idade, por gênero ou por doença, se selecionam alguns eventos que podem se transformar em um encadeamento lógico chamado de linha de cuidado para garantir a continuidade da atenção. Então, por exemplo, pode existir uma linha de cuidado para assegurar um parto de uma mulher que vem desde o pré-natal até saber qual é a sua maternidade, qual é a equipe que vai atendê-lo. A ideia da rede cegonha era exatamente nessa perspectiva. Mas isso pode ser feito também para câncer, para doença coronariana, enfim, para vários tipos de patologia, já que não é possível fazer para todos. Um outro desafio muito grande é aquilo que nós falávamos da relação público-privada. Nós temos um sistema de saúde cujos interesses do privado penetram no setor público de diversas maneiras. E como você viabilizar isto? Nós vivemos uma situação no país que até pouco tempo nenhum ministro da saúde tinha críticas ao SUS. De 2002 até a eleição de 2014, todos os candidatos a presidente da República defendiam o SUS, ainda que fosse retórica. Mas, pela primeira vez na história desse país, nós temos um governo que é anti-SUS
e um ministro da Saúde que é contra o SUS. Isto significa mais desafios, mais obstáculos para a implementação desse sistema. Daí a pertinência da defesa do SUS como um sistema de saúde público, integral, universal, público, democrático e de qualidade. E isso não pode ser feito apenas por pesquisadores e professores. Isso tem que ser feito pela população organizada, em movimentos, em sindicatos, em entidades, etc. Nos países que fizeram uma grande reforma em saúde, seja uma reforma setorial, ou seja, uma reforma só do setor saúde, seja uma reforma sanitária que vai além do setor saúde, como a nossa, eles fizeram em duas situações históricas, bem analisadas. Primeira, quando há uma revolução social. Isso aconteceu na Rússia, em 1917, isso aconteceu em Cuba, em 1959, isso ocorreu na China, em 1949. Parece que o nome sempre persiste, né? Aconteceu na Nicarágua, em 1979, etc. Tem uma revolução e se reordena o Estado, se reordena a sociedade e muda o sistema de saúde. Esse é um dos mecanismos. Mas vocês viram hoje pela manhã que eu dei exemplos de mudança do sistema de saúde sem necessariamente uma revolução, mesmo no país capitalista. Isso ocorreu em alguns países quando os sindicatos e a intelectualidade se reuniram, se associaram para conseguir adesão a um projeto mais amplo de mudança, de reforma social. Aí já não é revolução, é uma reforma. O Brasil, inicialmente, contou, como vocês viram no filme, com apoio de movimentos populares, de entidades dos profissionais de saúde, dos estudantes, de pesquisadores, de docentes, de certa forma, de sindicatos. Mas, a partir daquele momento, da segunda metade da década de 80, quer dizer, desde a redemocratização até a Constituição de 5 de outubro de 1988, este diálogo persistiu. Mas, posteriormente, muitos dos sindicatos que retoricamente apoiavam o SUS incluíam nos seus dissídios, nas suas bandeiras de luta, na hora das greves e coisa e tal, não uma requisição, não uma demanda para ter um serviço público de qualidade para atender a todos. Passou a incluir planos de saúde nas suas reivindicações, nas negociações com os patrões. O que significa isso? Que um grande parceiro que ocorreu, por exemplo, na Europa, para construir sistema de saúde universal, que era a classe trabalhadora, no Brasil isto ficou, de certa forma, diluído. Hoje, não quero chegar ao folclore, mas os vários movimentos, até mesmo dos agentes comunitários de saúde de endemias, colocam como um ponto de pauta plano privado de saúde. Então é uma contradição muito grande. Quer dizer, quem quer comprar plano de saúde, que em vez de comprar uísque, comprar plano, tudo bem. Mas tirar dinheiro público para poder pagar plano de saúde, como essa universidade faz, como todas as universidades, quem tem plano de saúde aqui recebe um percentual de devolução que a universidade faz, isso é extremamente contraditório. Você está tirando dinheiro público para poder apoiar o setor privado. Olhem bem, eu estou fazendo uma crítica política. Eu não estou fazendo uma crítica moral de quem opta para a sua família pagar o seu plano de saúde. Não é isso. Agora, tirar dinheiro público, como o Banco Central faz, como a Fiocruz faz, como o Ministério do Planejamento faz, o BNDES faz, para gastar com o privado, isso merece uma reflexão maior. Intervalozinho, a gente retoma depois, viu?